Com o passar do tempo, monitores de resoluções mais altas, proporções diferentes e especificações mais high-end e até mais exóticas tendem a aparecer por um preço muito mais interessante no mercado. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma proposta diferente. Hoje a gente vai comentar sobre a diferença prática dentro de jogos em performance em um monitor super ultra wide, porém Full HD, então uma proporção 32:9 de aspect ratio contra um monitor 16:9 também Full HD, tá? O famoso Full HD que a gente utiliza 1080p, porém no formato 16:9. Ambos são Full HD, porém de largura nós temos uma diferença bem grande. Para você ter uma ideia, o Super Ultra Wide que eu vou utilizar aqui, de 32:9, ele é 49 polegadas e a resolução lateral dele é de 3.840 pixels, ou seja, é a mesma lateral de um monitor 4K, porém não tem a altura de um monitor 4K. Na altura ele vai ter 1080, que é a resolução Full HD. Se comparado, por exemplo, aos 1920, que é o da resolução Full HD padrão, é uma diferença realmente bem grande e a gente ganha muita tela. O monitor que eu estou utilizando aqui para fazer esse teste é o monitor Cepheus da Pichau V-Pro 49, que é um monitor aí que tem especificações bem high-ends, uma proposta gamer bem aguçada realmente, deixa muito imersivo qualquer gameplay que você vai fazer nele, além de servir, é claro, para você estar utilizando no dia a dia, de repente para trabalhos e edições. Mas é um monitor realmente bem grande e é o monitor mais barato com essas especificações que você vai encontrar no mercado hoje. Para a gente fazer esse teste comparativo, eu peguei uma listinha aqui de 12 jogos que a gente utiliza aqui no canal para fazer esses testes em Full HD para vocês. A placa de vídeo que a gente resolveu escolher para essa configuração aqui é uma placa de vídeo que é para rodar Full HD, porque eu acho que o bacana da gente fazer esse comparativo é, como uma placa de vídeo montada em uma máquina para rodar Full HD nativamente 16:9 se comportaria com o caso um 21:9 ou 32:9, que é o Super Ultra Wide que a gente vai fazer o teste aqui. No meio desse caminho tem o 21:9 que eu acabei de comentar para vocês, que a gente não vai tratar nesse vídeo, mas muito em breve eu vou estar recebendo uma unidade de um monitor da Pichau 21:9, aí eu adiciono ele em um outro vídeo aí também, para a gente ter essa escala com 3 proporções diferentes. Então a GPU que a gente vai utilizar é a Radeon RX 7600 de 8 GB. Então notem, nós temos 8 GB de memória de vídeo, que é uma quantia aqui para Full HD, pelo menos para boa parte dos cenários já dá conta. Tem gente que acha que ainda Full HD para Full HD é pouco, mas a gente vai ver como é que vai se comportar numa resolução super ultra wide, se essa VRAM vai realmente impactar muito, se vai faltar muita VRAM e se cai muito a performance. E também é interessante a gente notar, uma 7600 entrega um desempenho legal para Full HD, mas quando a gente utiliza super ultra wide em Full HD, ela ainda assim consegue tancar as coisas, ou a gente precisa partir para um nível superior de placa de vídeo? Essas respostas que a gente vai poder tirar no vídeo de hoje aqui, nesse super comparativo. Vamos começar falando aqui do Cyberpunk, que é um game que é bem pesado. Ele rodando em 16:9, nós conseguimos 101 FPS de média. Quando alteramos para 32:9, nós tivemos uma queda de 41% na performance. O nosso FPS foi para casa dos 59, realmente um impacto bem grande. Em Assassin's Creed Valhalla, nós tivemos uma média de 135 FPS. Quando ativado 32:9, nós perdemos 29% de performance, indo para casa dos 95 FPS de média. Falando agora de Far Cry 6, a nossa média de FPS foi de 111. E aqui nós não perdemos muito FPS, é mais ou menos 9,9%, que eu acredito que é até bem aceitável. Ficamos com média de 100 FPS nesse jogo. God of War, que é um game também aí mais recente, tivemos 94 FPS de média, mais uma vez uma queda na casa dos 9,5% mais ou menos. GTA V nós tivemos uma queda maior, né? Já chegando ali bem próximo do que nós tivemos no Cyberpunk. Então no GTA V nós tínhamos 103 FPS de média, caímos para 60, são 41% de queda basicamente na nossa performance jogando em Super Ultra Wide 32:9. Nós tivemos aqui na nossa bateria de teste dois casos que foram curiosos, tá? Um é Hogwarts Legacy, que no Hogwarts Legacy, independente se você rodou em 16:9 ou 32:9, incrivelmente a performance ficou igual. Não vou considerar ele muito, coloquei ele na bateria por ser um game lançamento, mas é interessante soltar para vocês. Pelo menos nos testes aqui, revisei várias vezes e a performance ficou idêntica, rodando em 32:9 ou 16:9, ambos com 69 FPS de média. Horizon Zero Dawn, aqui nós rodamos a 124 FPS de média. Quando colocamos em 32:9 com o mesmo preset gráfico, caiu 22% a performance, alcançando 96 FPS de média em Super Ultra Wide. Spider-Man foi o segundo jogo que eu tive aquela questão estranha no jogo, né? A diferença foi bem pequenininha, na verdade tá uma inversão de performance. Eu diria que é um empate técnico aqui, a performance foi igual. 81 FPS para 16:9 contra 82 FPS em 32:9. Tivemos um empate basicamente. No Game Returnal nós tivemos 99 FPS de média, quando pulamos para 32:9 tivemos 77, uma queda de 22% na performance. Em Shadow of Tomb Raider foi 138
FPS de média. Quando mudando ali para 32:9, nós alcançamos 84 FPS de média, mais uma vez uma queda bem grande, aqui próximo dos 40, arredondando 39% basicamente que nós tivemos de queda na nossa performance. The Division 2, tivemos 68 FPS de média em 16:9, quando pulamos para 32:9 a nossa média ficou em 54 FPS, uma queda de 20% basicamente na performance. Em Watch Dogs Legion, nós pulamos de 71 FPS para 45 FPS em 32:9, foi a nossa menor média de FPS e uma queda de 36%. Arredondando aqui, colocando todas essas informações para vocês compiladas, nós tivemos basicamente em 16:9 na média geral 99.5 FPS, arredondando 100 FPS de média geral, rodando em Full HD em 16:9 na RX 7600. Quando pulamos para 32:9, nós caímos em 24% na performance, basicamente nós tivemos 75.5 FPS de média. Nesse super comparativo que a gente fez aqui hoje para vocês puderam perceber que, cara, realmente tem uma diferença. O impacto não é tão pequeno assim, né? Muita gente às vezes comenta que o impacto é pequeno por se tratar ainda de Full HD, mas não é bem assim que funciona, tá? Na prática, numa placa de vídeo que você equilibra para Full HD como a 7600, e aí você pode ler também como 3060 Ti, 3060, talvez por ter um pouquinho mais de VRAM, mas ainda assim o poder gráfico dela é menor, então vai ficar elas por elas, né? Você poderia comparar também ali com uma 4060 da Nvidia, qualquer placa de vídeo, 2060 Super, as placas de vídeo para Full HD ali de maneira geral, elas vão sofrer tanto quanto uma RX 7600 sofreu aqui, nesse caso para rodar um Super Ultra Wide, né? O impacto na performance ficou ali na casa dos 30, 35%, em alguns casos 40%, então sim, é uma diferença considerável, tá? Realmente bem grande. Se eu fosse recomendar para vocês uma placa de vídeo, talvez para você tirar essa margem, essa diferença e deixar com uma taxa de FPS mais alta ou mais similar do que você teria em Full HD na RX 7600 sem precisar ter a queda de performance rodando um Super Ultra Wide, como se nada tivesse mudado, seria um monitor 16:9 ainda, porém com muito mais espaço de tela para vocês, eu diria que a placa de vídeo que você tem que colocar seria uma 6700 XT, tá? Que eu acho que é uma placa de vídeo aí que já tem um potencial maior, ou uma RTX 3070 Ti ou 3080. Nesse nível de placa de vídeo, né, eu acho que a gente consegue alcançar uns 20 a 30% acima da que a placa de vídeo a gente conseguiu rodar aqui e ficaria praticamente como se você nunca tivesse colocado um Super Ultra Wide. Você conseguiria equilibrar a performance de novo para cima, chegando próximo da casa dos 100 FPS, como a RX 7600 já roda quando nativo em 16:9. Eu fiz um teste aqui bem interessante, mas esse eu vou deixar para mostrar em um outro vídeo para vocês, que ainda estou fazendo todos os benchmarks ali, mas eu emulei a resolução também aqui Quad HD Super Ultra Wide, ou seja, se você estiver utilizando esse monitor com resolução de 5120 pixels, o que é algo absurdo, é mais do que 4K, para você ter uma ideia na lateral, né? Por uma resolução de 1440 pixels de altura, ou seja, um Quad HD de altura, basicamente. Então, é um Super Ultra Wide Quad HD de 32:9. Estou emulando essa resolução ali também, para a gente poder ver como é que vai ficar o comportamento. Óbvio que daí eu vou ter que partir para uma placa de vídeo de nível superior, porque a gente viu que placas de vídeo para Full HD, quando a gente roda em Super Ultra Wide, elas mesmas já não conseguem levar todos os jogos, né, a uma taxa acima dos 60 FPS. Teve jogo ali que chegou a pegar a barreira dos 40, o que eu acho bem pouco para uma proposta Full HD, a gente precisa de mais FPS. Então, nesse Super Ultra Wide Quad HD, a gente vai ter que partir uma placa de vídeo de segmento superior. Aí o cara tá ajudando vocês. O que vocês acham que a gente deve colocar ali? Uma 4080, uma 7900? Comenta a placa de vídeo que vocês acham que a gente deve colocar nesse próximo teste. A gente tem várias placas aqui que dá pra gente testar. Inclusive, ali atrás eu tô com a 4090. Poderia ser uma 4090 também. Dá pra simular um Super Ultra Wide em 4K para ver como ficaria isso. Eu acho que dá boa, que a 4090 tem poder de fogo de sobra ali para 4K. Mas comenta ali embaixo, vamos interagir e vamos ver o que a gente pode elaborar para fazer alguns testes aí em Ultra Wide para vocês, que eu vi que tem muito pouco na internet, por isso que eu trouxe esse. Então, galera, espero demais que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!